torna um conteúdo interessante? O que faz com que a gente goste de um canal, que acompanhemos uma fala, que prenda a nossa atenção? Aquilo que tem a ver com a gente, aquilo que tem significado para nós. Pois bem, será que nós, professores de história, estamos fazendo com que a história se torne não só uma disciplina oficial, mais uma disciplina, né, a partir inclusive ali das séries finais de ensino fundamental, mas uma disciplina que realmente transforme a mentalidade dos nossos alunos? Será que nós não estamos tão protocolares, tão enrijecidos, que talvez a história que nós estamos colocando lá se torne desinteressante a tal ponto de que talvez qualquer pessoa que não tem muito conhecimento acadêmico possa fazer um vídeo no YouTube que seja muito mais atraente que uma aula de história? Pois bem, é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta segunda edição do Falando de História. Roda a vinheta. Muito bem, nós estamos na nossa segunda edição do programa Falando de História. E eu quero dizer a você, né, que eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui compartilhando, né, um pouquinho das minhas vivências, um pouquinho do meu conhecimento, e também é gratificante ver os comentários positivos, né, de gente que realmente está interessada. Talvez não seja um número alto de visualizações, isso também não importa. O que importa é ver que temos sim pessoas que querem, né, aprender, que querem entender as coisas num ângulo mais aprofundado. E eu quero agradecer a todos que compartilharam, que curtiram, que comentaram o nosso primeiro programa, né, onde nós falamos sobre sustentabilidade, né, e ampliamos inclusive o leque da geografia. E nós, então, né, vamos hoje falar sobre o ensino de história, mas antes eu quero, né, pedir para que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal Falando de História. E, né, você está no programa Falando de História, que vai ao ar sempre de todo domingo às 9 da manhã. Pois, meus caros, o que torna um conteúdo interessante, o que torna um assunto relevante, é quando este conteúdo, este assunto, se relaciona com a pessoa que está ouvindo, que está lendo, que está buscando aquele conteúdo. Ninguém busca numa pesquisa, né, um conteúdo que não faça sentido para ela. Quando nós vamos pesquisar sobre alguma coisa, é porque nós temos interesse, porque nós não temos a resposta daquilo, e é isso que faz com que a gente tenha, né, o desejo de buscar esse conteúdo. O que isso chama-se? A curiosidade. A história não pode ser uma disciplina enrijecida, uma disciplina onde só falamos de nomes, datas, de fatos ou acontecimentos importantes, né, de nomes importantes, e isto, né, por fim, não coaduna mais com a necessidade de termos um ensino de história dessa maneira. O ensino de história precisa ser reflexivo, analítico e crítico. O ensino de história precisa ser também contextualizador. Ele tem que ter o contexto, ele tem que pegar a Revolução Francesa do século XVIII, né, e trazer aquela realidade do século XVIII para os dias de hoje, e mostrar que talvez a inconformidade dos populares daquela época não é tão diferente dos populares do Brasil do século XXI. É preciso fazer com que essa história seja problematizada. É preciso fazer com que essa história se torne, de fato, uma história que a gente possa transversalizar ela.
conversar ela, misturar ela com a política atual, misturar ela com a economia, misturar ela com os comportamentos que nós temos hoje e dizer, olha, será que isso aqui é o comportamento adequado? Sem criar juízo de valor, mas fazer com que a gente pare e pense sobre o que nós queremos para o nosso mundo, para nós mesmos. Uma disciplina que fale de ser humano. A história fala de pessoas. A história é feita por pessoas. A história só começou a ser história no momento em que nós tivemos a presença humana. Não é no momento em que ela se registrou a partir da escrita, mas o momento em que nós temos a presença humana é que nós falamos de história. História está lá, nas escrituras, nas cavernas, onde nós temos as pinturas rupestres, nos vestígios que a arqueologia nos apresenta, nas pirâmides do Egito, nas ruínas maravilhosas da Grécia Antiga, na presença do patrimônio edificado da tua cidade, que talvez você nem saiba qual a importância daquele prédio velho, que onde não tem função, mas que de repente ali tem muita coisa para ser contada, e que talvez faça sentido, e se você souber daquilo, vai fazer muito mais sentido na tua vida, a tua própria existência. Falar de história numa sala de aula é também fazer com que essa criança ou esse adolescente se olhe e pense, eu sou um agente da história. Eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos. Eu sempre dizia e eu digo assim para eles, vocês fazem parte da história, vocês são entes históricos. Vocês podem não ser nome de rua no futuro, vocês podem não ter nada, não serem celebridades e não serão, mas vocês têm uma história de vida. E a história de vida de vocês contribui para um contexto maior que a história do Brasil, ou o contexto da história do município, do seu estado e do mundo. Nós fazemos parte da história. E quando nós começamos a nos colocar como agentes históricos, nós começamos a dizer que o que está posto aí tem uma lógica. E qual é a lógica? A lógica de um sistema que retira das pessoas a possibilidade delas serem elas mesmas. Hoje nós vivemos um mundo do consumismo, um mundo onde as pessoas, infelizmente, olham para seus umbigos, que elas querem somente ter para aparecerem e deixaram de buscar a essência do ser. Então a história, ela fala de questões humanas, de questões psicológicas, ela fala de questões políticas, sim, e a política que nós temos que falar na escola não é a política partidária, mas a política que faz com que você tenha consciência do seu voto, que você não seja também, e por isso que nós temos uma falha na educação, porque hoje se nós temos, infelizmente, devotos de corruptos no Brasil, é porque a nossa educação falhou. Mas a nossa educação falhou porque não é somente o processo dos professores, ou seja, não casos de história, é também um processo familiar. Por quê? Porque a educação é um consenso, é um conceito amplo e ela tem que ter a participação de todos os entes. Hoje, o fracasso da educação brasileira, quase toda ela, 90% da carga, é em cima dos professores. E aí, gente, é muito fácil você criticar o seu professor, o professor do seu aluno, mas a pergunta que eu faço, será que os nossos docentes estão fazendo a sua parte? Quais os alunos que de fato se comprometem a estudar o conteúdo além do período da aula? Quais os pais que realmente estão preocupados em acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos? E pai que acompanha o desenvolvimento do seu filho não é só aquele que pega o filho na porta da escola, É também aquele que faz aquele papel que já dizia, a propaganda de um produto que era usado para massagear, depois das pancadas, que não basta, ser pai, tem que participar. Mas nós temos hoje muitos alunos, muitos filhos que estão abandonados dentro da própria casa. Tem tudo, tem toda a tecnologia a seu dispor, tem alimentação a seu dispor, mas não tem o afeto, não tem o carinho e não tem também o acompanhamento na escola. Portanto, meus caros,
nós temos que falar sim dessas questões. Mas as aulas de história, elas precisam, né, além dessas questões macro que eu estou colocando aqui, elas precisam de professores que entendam que a história tem que ser atrativa para o seu aluno. Porque a escola hoje ela não é atrativa, porque ela concorre com outros meios. E veja bem, você pode não ser um grande conhecedor de história, mas daqui a pouco você faz um roteiro legal aí e você faz uma videoaula aí que é muito mais interessante, muito mais rica, né? Porque pega as informações e hoje as informações estão aí, pega as informações, coleta e faz um vídeo tão ou muito melhor que muita aula de história. Portanto, meus caros, né, a gente precisa valorizar, né, a criticidade através de uma aula criativa, onde o professor também tem que buscar fugir do tradicional. Agora, existe também, e eu posso dizer isso, porque eu vivi isto muito, mas muito, existe também a zona de conforto do aluno que quer uma escola tradicional, porque ele reclama que as aulas não são interessantes, mas ele, quando tem uma atividade mais elaborada e que exige dele muito, ele também não o quer. Então nós temos vários ângulos dessa questão. E você? O que você pensa a respeito disto? Eu quero ver o seu comentário aqui, quero saber a sua opinião. E hoje o programa é mais curto, porque eu penso que essas questões precisam ser debatidas e não adianta eu ficar aqui falando e trazendo exemplos maravilhosos. É preciso que a gente olhe para a nossa realidade, aprofunde os problemas dela e a gente enfrente esse projeto, porque a destruição da escola pública, a destruição da qualidade da educação é um projeto em execução já denunciado pelo nosso querido e saudoso Darcy Ribeiro. Portanto, meus caros, vamos fazer da história um momento de reflexão crítica e analítica, mas que esse momento de reflexão crítica e analítica não seja, né, uma coisa chata, ou que o professor faça o papel do militante chato que fala de coisas que para os outros não tem sentido, mas só para ele. Nós temos que pensar qual sentido se dá aquilo que a gente fala para quem nos ouve, para quem está ali na nossa frente, para quem quer, né, de fato crescer. E é claro, cada um de nós tem que buscar a sua responsabilidade no processo e parar de ficar terceirizando a responsabilidade dos outros. Os outros não importam, o importante é que cada um de nós faça a sua parte. É isso, gente. Até a próxima semana com mais um Falando de História.